machuque, e se cair é só pedir para voltar. Vamos lá? Boa tarde, boa noite e bom dia. Depende da hora que você estiver assistindo essa aula. Os que estão presentes aqui, boa tarde. Aqueles que vão assistir posteriormente no formulário, bom dia, boa tarde e boa noite, de acordo com o horário que você estiver assistindo. Desde já agradeço a atenção de vocês, peço desculpa, atrasamos aí cerca de quase 20 minutos, porque o professor estava perdido aí. Eu mandei o link, vocês estavam pedindo para aceitar, mas não apareciam para mim. Então, ainda não sei o que aconteceu, mas o importante é que nós conseguimos restabelecer a nossa conexão. Agradeço desde já os 40 alunos que estão presentes, 39, 40 comigo. Ainda é muito pouco, comparado ao número de alunos que nós temos, mas sabemos de toda a problemática da questão da conexão. Nem todo mundo tem uma internet possível de assistir uma live. Então, a gente compreende também aí essa questão. Estamos nos adaptando, eu sei que tem muita gente fazendo as atividades na escola, espero que consigamos terminar esse ano da melhor forma possível. Nós estamos aí tentando adiantar, eu estou tentando correr um pouquinho com o conteúdo, porque se vocês não se atentaram, o ano terminou, né? Até que, enfim, 2020 está acabando, né? Esperamos que 2021 seja um ano bem melhor para nós, porque esse ano está difícil. Estamos já no dia 5/11, dia 15, dia 13, começa aí o processo eleitoral, nós temos um processo no meio e no final do mês de novembro, então nós estamos correndo para dar conta, para ver se até o final de novembro, vocês que estão fazendo todas as atividades vão concluir, vão terminar o ano, e o mês de dezembro, que nós vamos até o dia 23 de dezembro, vai ser canalizado para aqueles alunos que não tiveram acesso à internet, que tiveram, ou aqueles que tiveram acesso, mas não conseguiram responder as questões a contento. Então, vamos tentar aí, até o final de novembro, terminar o nosso conteúdo, e aquilo que nós não conseguimos aprender, se Deus assim permitir, o ano que vem, no presencial, espero, vamos crer que isso aconteça, nós possamos superar aí as dificuldades que nós tivemos nesse ano. Então, como eu falei com vocês no início, deixa eu só pedir aqui para apresentar. Olha, quando eu começar a apresentar, eu peço a vocês, se caso alguém pedir lá nos grupos para participar, vocês me avisem, que às vezes eu não percebo aqui que alguém está pedindo para entrar. Tem hora que faz um barulhinho, e aí eu consigo, mas tem hora que não se faz esse barulhinho aí, eu acabo não percebendo que vocês estão pedindo para participar da reunião. Alguém pode cair ou mesmo chegar um pouquinho atrasado. Todo mundo, acredito, já colocou o nome. Está aparecendo para vocês aí, pessoal? Sim. Ok. Então, na aula passada, nós falamos sobre o tema cruzada e o renascimento comercial e urbano. As habilidades, nós já falamos na aula passada. Eu deixei alguns slides da aula passada, mas não vou me apegar a eles, porque mesmo para falar do novo tema, que é a formação dos Estados Nacionais, eu preciso retomar alguns conceitos aí da Idade Média, algumas passagens da Idade Média e alguns acontecimentos, como o Renascimento Comercial e as Cruzadas, como fatores predominantes ou fatores principais que vão causar aí o surgimento dos Estados Nacionais, ou a retomada, digamos assim, do rei ao poder. Então, nós falamos sobre a questão das cruzadas, acomodação dos excedentes populacionais, busca por terra, no caso da nobreza, busca de aventura ou enriquecimento, pilhagem, eram algumas intenções de alguns nobres. Falamos da intenção da igreja, que era fortalecer o poder da igreja e combater os muçulmanos ali que estavam surgindo, os islâmicos que estavam surgindo ali, o povo árabe que estava tomando conta
daquela região, principalmente a retomada de Jerusalém, que é lugar sagrado, tanto para judeu como para cristão e para os muçulmanos. Então, falamos também da questão das causas, né, dos motivos. A igreja queria manter a sua hegemonia como a única religião e toda poderosa da época. Os reis queriam terras, queriam território, riqueza e assim por diante. E os pobres, a absolvição dos pecados ou a cura de enfermidade e, no caso dos comerciantes, os interesses ali dos mercadores italianos que estavam se fortificando. Então, todo mundo tinha um interesse nessas cruzadas. Foram 8 cruzadas oficiais, 3 extraoficiais. Falamos sobre cada uma delas, cruzada popular, falamos sobre as cruzadas, segundas cruzadas, cruzada dos mendigos e assim por diante. Não vou me apegar a cada uma delas, porque na aula passada, se tiver alguma dúvida, é só vocês voltarem o vídeo da aula passada ou perguntar a dúvida específica. Então, o renascimento comercial nas cidades italianas, surge as rotas comerciais ligando ao continente europeu, o Oriente ali, e a Europa começam a se ligar comercialmente. As feiras que surgem, né, nas rotas das cruzadas vão gerar ali novas cidades e a nova classe social que vai surgir, a chamada burguesia. Falamos também que a igreja proibia a usura, o lucro, e aí os judeus se deram bem nesse caso, porque os judeus, como não eram cristãos, não obedeciam à igreja, e eles foram os grandes comerciantes e os bancários ali do primeiro princípio, no começo ali do surgimento do comércio. Qual era o interesse da igreja para o movimento e quais os interesses econômicos vinculados às cruzadas? Qual o interesse da igreja para o movimento das cruzadas e quais os interesses econômicos ligados à cruzada? Então, eu já respondi essa questão nessa simples retomada. A minha mão tentando andar de novo, gente. Quando vocês veem que a minha mão está circulando de muito aí na tela, vocês vão me chamando a atenção. Interesse da igreja. Para congregar as forças militares da nobreza europeia, a igreja estabeleceu que as cruzadas tivessem como objetivo fundamental impor a expulsão dos muçulmanos da cidade de Jerusalém. Considerada uma cidade santa, os clérigos pretendiam varrer qualquer possibilidade de avanço da crença islâmica em terras ocidentais. Então, o islamismo estava crescendo, eles já estavam ali chegando na Europa com os mouros, e a igreja queria impedir que essa nova crença chegasse aqui ao Ocidente. Os interesses econômicos da época que as cruzadas foram organizadas, a Europa vivia um franco processo de crescimento de sua população. Dessas formas, as terras disponíveis passariam a não comportar adequadamente a demanda por alimento dos europeus. Com isso, a conquista de terras no Oriente parecia como uma maneira interessante de se resolver o problema. Além disso, devemos destacar que alguns comerciantes também apoiavam o movimento, esperando tomar posse das rotas comerciais terrestres e marítimas controladas pelos muçulmanos. Então, vocês viram que as cruzadas não teve nada aí de santa. Então, havia muitos interesses em jogo que não necessariamente a fé. Então, cada um tinha um interesse, inclusive os mais pobres, que com a promessa do Papa de que aqueles que morressem na cruzada tinham seus pecados perdoados. Se eu tenho uma vida miserável na Terra, como eu falei na aula passada, nada melhor do que morrer em nome de Deus e, com isso, conquistar o paraíso. A nossa aula de hoje, então, será sobre o tema as monarquias nacionais. Então, nós passamos pela história do poder descentralizado e agora vamos surgir a questão do poder centralizado. Ou seja, o que acontece? Com o surgimento do comércio, a nova classe burguesa, ela tinha um sério problema, que era comercializar em uma época onde não tinha um controle de pesos e medidas. Então, não havia uma determinação, olha, 1 quilo são 1.000 gramas em qualquer lugar do Brasil que vocês forem.
Um litro é 1.000 ml, acho que é isso. Se eu não estiver errado, um litro é 1.000 ml em qualquer lugar do Brasil. Não havia um padrão. Então, as medidas eram diferentes em várias partes do mundo. Então, hoje a gente imagina lá, um metro, ele é um metro aqui no Rio, na Bahia, aonde nós formos, um metro é um metro. Nesse momento, agora acabei de perceber um erro no slide aqui, está a aula 3, 4 dos primeiros, não sei nem o que está aqui, então é primeiros anos, depois eu corrijo esse erro aqui para não mandar para vocês. Então, havia ali a necessidade de uma regra, de uma certa unificação para que o comércio desse certo. Mas vamos lá. Qual o objetivo da aula de hoje? Após essa aula, os educandos devem estar aptos a compreender a gênese e a transformação das diferentes organizações territoriais e os múltiplos fatores que nelas intervêm, como produto das relações de poder, analisar os processos sociais utilizando o conhecimento histórico e geográfico. Então, assim, há uma mudança, há aí uma organização territorial. Então, antes, cada feudo tinha sua autonomia. Agora, nós temos que juntar esses feudos e formar uma unidade, um Estado com um certo... tem que ter um certo padrão. Ou seja, poxa, vai juntar um Estado. Como que nós vamos juntar? Quais feudos se juntarão para formar o Estado inglês? Ou o país Portugal, ou o espanhol. Primeira coisa, tem que levar em conta a questão da língua. Não dá para você, dentro de um mesmo estado, lógico, apesar de muitos países ter mais de uma língua, é comum que você vai se reunir na hora de formar um estado, ele tem que ser formado com a mesma língua, uma mesma cultura, e aí você vai unificando esse Estado dentro dessas características. Reconhecer e valorizar a diversidade dos patrimônios étnicos, culturais e artísticos de diferentes sociedades. Então, quando nós vamos falar de uma determinada sociedade, tem que levar em consideração as questões étnicas, culturais, artísticas das diferentes sociedades. Quando foi para formar esses estados nacionais, você tem que levar em conta a questão cultural, porque senão você vai ter dentro de um mesmo território culturas diferentes. Lógico, você está falando assim, Ari, mas o Brasil é um país diverso, então tem variedades culturais, mas nós temos características comuns ao povo brasileiro. Então, mesmo que a Bahia tenha um costume, que Minas Gerais tenha lá as variações culturais, há uma questão que nos une enquanto nação, que é a língua e outras características do povo brasileiro. As habilidades estão de acordo com os objetivos, então não vou perder tempo lendo, mas fica disponível para vocês. A formação dos estados modernos europeus. Esse é o tema nosso. Absolutismo foi a forma monárquica adotada como regra pelos reis europeus entre os séculos XVI e XVIII, num período chamado historicamente de Idade Moderna. Então, vamos lá, gente. Nós estávamos falando da Idade Média. Agora, nós vamos falar da Idade Moderna. Então, lembre lá. A Idade Média, ela vai surgir com a queda do Império Romano do Ocidente e vai até a queda do Império Romano do Ocidente. Quando o marco que vai determinar ali a passagem da Idade Média para a Idade Moderna é a queda de Constantinopla, quando os turcos otomanos vão tomar o Império, a capital do Império Romano do Ocidente,
é o marco que vai determinar aí fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Como sempre, eu falo para vocês, história não é um marco ou uma linha, como nós colocamos lá. A gente faz uma linha do tempo e aqui você vai de tal tempo a tal tempo, Idade Média. Daqui para frente, Idade Moderna. Vocês perceberam que é um conjunto de mudança que vai acontecendo durante a Idade Média, que vai culminar no fim da Idade Média e no surgimento da Idade Moderna. O homem não dormiu uma bela noite na Idade Média e acordou na Idade Moderna. Opa, outro mundo. Não. Foi um processo histórico. As mudanças foram acontecendo. O feudalismo foi passando por uma crise. E essa crise vai surgindo, vai culminar em o fim da Idade Média e o surgimento da Idade Moderna. Então, qual é a característica da Idade Moderna? Absolutismo monárquico. O que é absolutismo monárquico? Poder absoluto de um rei, de um monarca. Rei ou monarca é a mesma coisa. Então, ele vai ter o poder absoluto. Não havia uma constituição, não havia nada que limitasse o poder do rei. Há um rei francês, Luís, agora me fugiu a mente, o 15 ou 16, que o Estado sou eu, ele está dizendo o quê? Eu tenho todo o poder, é eu que vou determinar como as coisas vão acontecer. Não havia nada que limitasse o poder desse rei. Aí nós vamos ver alguns fatores que vai fazer com que isso culmine nesse poder total. Luís XIV, rei Luís XIV. Já tinha confundido com Luís XVI. O rei Luís XIV, ele que vai ter a célebre frase atribuída, pelo menos, ao rei Luís XIV, que era conhecido como o Rei Sol, ou Rei Sol, aquele que tinha todo o poder. Vamos lá. Principais casos. Portugal, 1385, Revolução de Aves. França, fim da Guerra dos 100 Anos. Inglaterra, com o fim da Guerra das Duas Rosas. E a Espanha, com a Guerra de Reconquista, e no caso dos mouros, dos turco-otomanos. Casos tardios de formação. Itália, que só vai se unificar em 1870, e Alemanha, que vai se unificar em 1871. Então, esses dois casos vão se unificar bem depois. A formação de um exército nacional, padronização dos pesos e medidas, unificação do idioma, unificação da religião, unificação da economia, moeda, imposto e mercado. Então, essa é a característica aí dos estados modernos. Primeiro lugar, cada estado, ou melhor, cada senhor feudal, ele tinha lá a sua guarda pessoal. Ele tinha ali a sua milícia, o seu exército, para defender o território ao qual ele pertencia. Quando tinha uma guerra, vocês lembram lá, a relação de vassalagem, aquele nobre que tinha uma relação de vassalagem com outro nobre, eles se uniam e iam à guerra quando necessário, quando havia um perigo eminente. Cada feudo tinha lá as suas regras, o seu peso, a sua medida. Como eu falei para vocês, não havia uma unificação. Isso dificultava a nova classe social que estava surgindo, a burguesia. Por quê? Eu tenho que comercializar com outras pessoas. Mas como que eu vou determinar? Nós estamos falando de uma época que não tinha moeda. Era raro a impressão de moeda, a cunhação de moeda. Então, quando você ia comercializar, o pouco comércio que existia era a base de troca. Mas aí o que acontece? À medida que isso vai crescendo,
fica difícil. Como é que eu vou comercializar com um outro povo? E aí eu vou dizer, olha, nós temos tantos, sei lá, ovelhas para vender. Ah, nós vamos trocar. Trocar pelo quê? Ah, você trocar um bem por outro, uma ovelha por outra ovelha, era simples. Mas quando você vai trocar uma ovelha por uma vaca, um boi, olha o problema que você tinha. Como saber quanto valia? Você não tinha uma moeda, perdão, você não tinha uma moeda que dissesse, olha, arroba do boi, hoje nós temos aí a questão do mercado, o boi é contado em arroba, o peso, o preço da arroba do boi está em tanto. Então, você vai comercializar, você sabe. Se é um criador de boi, você sabe quanto está o peso do boi. Então, eu vou vender, olha, o meu boi lá tem 600 quilos. 600 quilos, arroba é 15 quilos, você divide 600 por 15, vai dar X arroba, e aí você multiplica pelo valor da arroba, você sabe quanto vale o seu boi. O produtor de café aparece lá. Então, o cara, quando ele vai lá, o produtor de café, ele já sabe o preço. Naquela época não tinha. Então, era um impasse na hora de vender. Então, qual era o que o rei tinha que fazer? Primeira coisa, criar um exército que defendesse todo o território nacional. Depois, padronizar pesos e medida. Olha, 1 quilo vai ter 1.000 gramas em qualquer lugar do reino. 1 litro vai ter 1.000 ml em qualquer lugar do reino. 1 metro mede, sei lá, 100 centímetros, né? Acho que é isso. 1 metro é 100 centímetros. Estou meio perdido nas medidas, mas acho que é isso. É 100 centímetros em qualquer lugar do reino. Para quando você fosse comercializar, eu preciso de tantos metros de pano. Em qualquer lugar que você fosse do reino, isso seria igual. A unificação do idioma. Mesmo em um lugar que tivesse dialetos diferentes, você tinha que ter a língua nacional. A língua nacional de Portugal, o português. Da Espanha, o espanhol, o castelhano, sei lá como é o nome que se dá. No inglês, o inglês. No alemão, o alemão. Italiano, o italiano. Então, você vai unir todas as regiões que falam o mesmo idioma e vai formar o seu território. Os antecedentes que vão te dar isso? A Baixa Idade Média, os reinos de curta direção, resultante na fusão entre sociedade romana e germânica, os reinos estavam fragmentados em feudos politicamente descentralizados. O rei possuía poder de direito, mas não de fato. Então, ele existia, mas cada senhor feudal era responsável por suas terras. Então, esses são os antecedentes que vão... aquilo que vem antes da formação dos estados modernos. O feudalismo era um obstáculo à expansão do comércio, multiplicando alfândega, imposto, pluralidade de moeda, diversidade de lei e falta de segurança. Então, assim, cada feudo tinha sua regra, cada feudo tinha sua lei. Às vezes, um comerciante saía de um feudo para ir outro, ele tinha que passar pelo território, por um feudo de um determinado senhor. Esse senhor feudal cobrava ali imposto, cobrava ali pedágio para você passar pelas suas estradas. Então, dificultava o comércio. Crise feudal. Então, diminuição de produção agrícola, aumento da fome, surgimento da peste negra, aumento do número de guerras. Então, isso vai trazer uma crise imensa para o feudalismo. Então, isso vai fazer com que... Qual era a solução para resolver todos esses problemas? Olha, eu preciso comercializar, não consigo por causa disso. Tem muitas regras, tem muitas dificuldades. Qual a solução? Centralização política em torno de uma figura de um rei, ou seja, incentivar a criação do Estado Nacional, monarquia nacional. Olha, dentro do nosso território não pode ter tanta gente mandando. Então, nós temos que ter um rei, e esse rei vai ditar a regra para todo. Isso vai ser bom para o burguês, vai ser bom
para os nobres que estavam passando também por dificuldade nesse período. Pois os interessados, a monarca, o rei, ele desejava retornar ao poder que havia sido fragmentado pelos senhores feudais. Então, o rei sempre quis retomar o seu poder de fato. Então, só um minutinho. O rei, ele queria... Opa, eu me perdi, tá? O rei queria retomar, oh meu Deus do céu, o seu poder. Os nobres, senhores feudais, optavam pela centralização do poder para conseguir manter seus privilégios que lhe restavam. Então, quando o feudalismo começou a entrar em crise, dificuldade de mão de obra, os servos já estavam fugindo da terra, estavam indo para a cidade, esses nobres estavam tendo dificuldade de manter seu privilégio. Então, se eu estou com dificuldade de manter os meus privilégios, eu vou me unir ao rei, normalmente eram da nobreza, então ele vai falar, poxa, rei, nós te apoiamos, mas em troca você mantém os privilégios que eram nobreza. Não, tranquilo, fica tranquilo. Os nobres protegem os nobres, fica tranquilo que comigo no poder, vocês vão fazer parte da corte, eu vou precisar de pessoas de confiança para administrar esse reino. Quem vai receber esses cargos? Outros nobres. Então, fique tranquilo que o privilégio de vocês não será perdido. A burguesia ou os comerciantes, pois possuíam interesse de unificar o padrão de moedas, pesos e medidas, já que isso facilitava as trocas comerciais. Então, qual era o interesse dos burgueses? Não, rei, nós vamos te apoiar. Agora, você tem que facilitar aí o comércio, porque essa história de cada território ter pesos e medidas diferentes dificulta o comércio. Então, organiza essa história. Não dá para a gente ficar pagando pedágio toda vez que nós passarmos por um determinado território. Eu tenho que sair daqui para comercializar. E eu preciso de segurança. Porque quando a gente vai passar em território, está tendo muito assalto. Fica tranquilo. Vamos criar um exército que vai defender aí o interesse tanto dos nobres como da burguesia. A característica das monarquias. Absolutismo. Qual é, se eu perguntar lá na prova, qual uma das características da monarquia? Absolutismo, poder total na mão do rei ou dos reis. Ele tinha o poder total. Teoria do direito divino. Então, essa teoria, a teoria do direito divino, era aquela que ia dizer, olha, o rei é nomeado por Deus. A sociedade, ela é formada de acordo com os modelos divinos. Nós falamos lá, os que rezam, os que oram, e os que guerreiam. Deus criou a sociedade dividida. Então, você se conforme. Que culpa eu tenho de ter nascido nobre e você um plebeu? Então, calma. Olha, aceite sua condição. Porque levantar-se contra o rei revoltar-se contra o rei é revoltar contra o próprio Deus. O rei foi instituído por Deus. De certa forma, ele é um representante de Deus aqui na Terra. Então, como assim que você vai se revoltar? Uma revolta contra o rei é como se você se revoltasse contra o próprio Deus. Mercantilismo. Professor, mas assim, se eu tentasse fugir... Perdão, não ouvi tipo, a dessa pergunta. cidade, sabe? Retorna a Se pergunta. assim, tipo, se eu fugisse, assim, tipo, da cidade, tipo, eles não iam atrás não, tipo, ia pra matar ou não? Não, aí nesse caso, você ia fugir para onde? Se você fosse um pobre, vamos pensar assim. Você depende... Da cidade, Mas aí você vai a outra cidade que tem outro nobre. Se for dentro do mesmo território, o rei, a força do rei está em todo o território. Então, indiferente da cidade que você fosse, você estava sujeito à lei que o rei criasse. Então, se você não tem terra, se você não tem propriedade, se você não tem título de nobreza, a única coisa que lhe resta é trabalhar. Dentro dessa característica da monarquia,
o povo, ele não... O povo não é povo, o povo é súditos. Você é súdito do rei. Você é uma espécie de servo desse rei. E ali você tem que obedecê-lo. Não havia a escapatória. Eu vou sair de uma cidade para outra, lá vai ter outro nobre que está administrando e eu tenho que me sujeitar a ele do mesmo jeito. Outra característica, mercantilismo. O Estado intervém na economia, a balança comercial favorável, ou seja, exportar mais do que importar, e o acúmulo de capital. Então, o rei ele tinha que acumular. Dentro do mercantilismo, dentro dessa visão, um reino forte era aquele reino que tivesse a maior quantidade, o maior estoque de ouro e prata no seu cofre. Por isso que vai ter, assunto da próxima aula, mas por isso que vai surgir a questão das grandes navegações. Eu preciso buscar matéria-prima para comercializar com outros povos, e eu tenho que buscar por ouro e prata em outros territórios. Exército nacional, ou seja, agora não tem mais cada senhor feudal com um exército. O exército é nacional para defender todo o território. Delimitação do território. Então, olha, os nobres de Portugal com os nobres da Espanha, olha, daqui até aqui é território português. De tal lugar até lugar, território italiano. E aí você vai começar a surgir o que nós chamamos de fronteiras. Lógico que nesse primeiro momento não eram tão bem delimitadas como é hoje. E cada estado ele vai ter a questão da soberania sobre o seu território. Então, não é tão simples. Lógico, nesse período vai haver diversas guerras ali, tentando um reino querendo tomar território do outro, ou um reino não aceitava que determinado território pertencesse a outro. Então, não é uma coisa pacíficazinha, não. Vai ter várias guerras, vai ter vários conflitos, nem todo mundo está querendo abrir mão do seu poder, então vai ter uma grande disputa para delimitar esse território. Chega uma hora que o território europeu já está todo definido. Então, ó, isso pertence à Espanha, isso pertence a Portugal, isso pertence à Inglaterra, à Alemanha, Itália, blá, 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 blá. Mas só que esse território, para mim, não é o suficiente. Aí eu me meto, me jogo, financio expedições para outros territórios. Aí vai ter expedições para as Índias, vai ter expedições para o Oriente. Nesse meio termo, vão encontrar a América, vão encontrar o território americano, e aí você vai aumentando os seus territórios fora das áreas europeias, que é o que nós vamos chamar posteriormente de colônias. Cada território europeu ele vai buscar colônias para que forneça matéria-prima e que seja também mercado consumidor dos produtos europeus. Teórico do regime absolutista. Então, olha, eu tenho que fundamentar o direito do rei. Então, vai ter aí vários teóricos que vão defender ali o direito divino, outros vão defender outras teorias que garanta ali o poder absoluto. Jacques Rousseau, bispo católico francês, política segundo as Sagradas Escrituras. Então, ele é um dos idealizadores do direito divino. Olha, Deus destinou alguns para reis, outros para servos e assim por diante. E aí vem a ideia do... se o rei é um representante, é a vontade de Deus expressa na terra, você não pode se revoltar contra Deus. Nicolau Maquiavel, funcionário público de Florença, vai escrever O Príncipe, como a Inglaterra. Isso aí vocês estudaram com Gilvan, eu só vou ali colocar-me as ideias de Maquiavel. Maquiavel vê que todos os países da Europa estavam unificados e a Itália estava fragmentada. Aí ele vai escrever a família de Medici, que era uma família de nobres, e ele vai escrever o livro O Príncipe com uma estratégia como chegar ao poder e como se perpetuar nesse poder, como se tornar um poder absoluto. Então, Maquiavel vai escrever nesse livro O Príncipe
é uma espécie de manual para como chegar ao poder e, depois que chegar ao poder, como se manter. Dentro de uma das teorias de Maquiavel, ele vai dizer, para que um rei permaneça forte, para que ele chegue ao poder e seja um reino duradouro, a primeira coisa que ele tem que fazer é matar os seus adversários. Então, Maquiavel vai dizer, olha, se você chegar ao poder, estou parafraseando, estou sendo bem sucinto, é muito mais complexo estudar Maquiavel, tá? Então, do ponto de vista histórico. Ele vai dizer assim, olha, se você chega ao poder e existe alguém que pode reclamar o trono posteriormente, mate-o. Qual outra ideia? Entre ser amado e temido, escolha ser temido, pois o amor facilmente se torna ódio. As meninas que terminam o namoro aí, que o diga. Hoje é meu amor, meu bem, amanhã é meu maior inimigo. Então, o Maquiavel vai dizer assim, olha, entre ser amado e ser temido, escolha ser temido. Então, entre matar um pai de família e lhe tomarem as terras, melhor é matar o pai de família, porque a morte de um ente querido é facilmente esquecida. No entanto, a perca de suas terras, a perca de sua riqueza, jamais será esquecida. Então, dentro de todo esse contexto e outras cositas mais, vai surgir que o Maquiavel vai dizer que para o bem de uma determinada sociedade, o rei pode fazer o que quiser, o que precisar fazer para que, se o final for o bem de toda uma sociedade. Aí, posteriormente, vão criar aquela velha história, a palavra maquiavélico, que vai dizer, a frase que vai dizer que os fins justificam os meios. Mas saibam que Maquiavel nunca disse isso do ponto de vista egoísta. Não é uma coisa, olha, os fins justificam os meios, eu tenho que fazer o que eu puder desde que o final eu me dê bem. Ele está dizendo o seguinte, se o final seja o bem para toda a sociedade, os fins justificam os meios. Faça o que tiver que fazer, desde que o bem da maioria, o bem de toda uma sociedade, seja o seu principal objetivo. Thomas Hobbes, filósofo inglês, ele vai escrever o livro Leviatã, que Leviatã é uma espécie de monstro, umas coisas assim, e ele vai dizer que o Estado ele tem que estar, todo o poder tem que estar na mão dos reis, para que ele consiga governar com autoridade. Hobbes, Rousseau e Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes e outro me fugiu a memória agora, eles vão ser o que nós chamamos de filósofo contratualista, eles vão surgir a ideia de um contrato social. Jean Bourdin, jurista francês, os 6 livros da República, também vai defender aí os direitos da monarquia. Cada um desses teóricos vai ter lá uma teoria, vai defender uma forma de como manter o poder ou a segurança de uma nação. Como se dá esse processo. Conceito básico, a ideia de nação, Estado, país. Então, a nação brasileira, a soberania, você vira e volta, você vê aí o nosso presidente falar da soberania nacional. Então, hoje, quando nós falamos do Brasil, o território brasileiro é toda a parte terrestre, marítima e o espaço aéreo, espaço marinho, né, até um determinado lugar, até um determinado espaço do território marítimo, né? Aqui é o território brasileiro. Se você invadir o espaço aéreo brasileiro e sem justificativa, você pode causar uma guerra. Se você invadir o espaço marinho brasileiro, a Marinha pode te declarar guerra ou pode afundar o navio que entre nos territórios brasileiros sem prévia identificação. O espaço brasileiro, a mesma coisa. Então, quando você fala o país Brasil, é todo o nosso território, tendo ele o terrestre,
o território, uma parte aérea, uma parte marítima, e as nossas embaixadas. Então, a embaixada de um país em outro país é território. Então, vamos lá. A embaixada americana aqui no Brasil. Todo o território da embaixada americana, desde que seja um prédio, que seja o que for, não é território brasileiro. Esse espaço onde está a embaixada é território americano. As pessoas que estão dentro da embaixada, eles não estão sujeitas à lei brasileira, eles estão sujeitos às leis americanas. O embaixador, ele tem imunidade diplomática. Um embaixador, mesmo se ele cometer um crime no Brasil, ele não pode ser preso e julgado de acordo com a lei brasileira. Ele vai ser julgado de acordo com a lei do país ao qual ele pertence. Então, ele cometeu um crime aqui, ele pode ser classificado como pessoa não grata, ou seja, ele voltará para o país dele e não poderá retornar ao Brasil, mas ele não será o Brasil, dependendo do crime que ele cometer. O Brasil pode pedir a invalidez, ou a invalidação da sua diplomacia, da sua, como chama? Da sua imunidade. O país de origem pode retirar essa imunidade, com isso ele pode ser julgado com a lei do país, mas raramente isso acontece. O rei volta ao poder. Junto com o rei, o clero, a nobreza, os burgueses e o servo. Então, agora, nós, com a volta do rei do poder, vai ter uma nova estrutura. Mas, no caso da Europa, desse período que nós estamos falando, quando nós vamos falar do poder, nós temos o primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro estado está o rei com a sua nobreza, segundo estado, o clero, e o terceiro estado está os servos e a burguesia. Qual é o grande problema? Os privilégios estão na mão do primeiro e segundo estado, e a burguesia e os servos estão só com as obrigações. Apesar dos burgueses ser ricos, eles não tinham participação direta na política, nas decisões políticas. Portugal, os reinos de Leão e Costela, Navarra e Aragão lutaram contra os mouros, que estavam ali, em troca de ajuda, deram terras ao condado de Portucalense. Aí, Henrique de Borgonha, após a sua morte, seu filho Dom Afonso Henrique lutou pela autonomia política do condado. O Estado monárquico português foi o primeiro a se formar com a dinastia Alves. Então, junta ali o reino de Castela e o reino de Aragão e vão dar origem ao Estado português. Foi o primeiro a se formar. Formação de Portugal, aí está os reinos que se uniram para formar o Estado português. Ok? Espanha também ocorreu quando os reinos de Leão e Castela, e Navarro e Aragão lutaram contra os mouros. Após a retirada dos invasores, o reino de Aragão e Castela uniram-se através da política de casamento. Através da política de casamento feita entre Fernando de Aragão e Isabela de Castela, integridade do território da Espanha foi obtida após a expulsão dos mouros em Granada. Então, Portugal consegue... Portugal consegue aqui a sua autonomia. Dom Henrique vai... o primeiro a se formar o Estado português, quando Henrique de Borgonha, após a morte de seu filho, Dom Afonso Henrique, lutou pela autonomia política. Então, Dom Afonso vai unir o rei de Portugal. Depois, o casamento entre o casamento ali, a união, dentro desse tempo aqui, gente, toda vez que você queria unir duas famílias, você fazia lá um casamento, uma aliança política. O casamento dentro da nobreza nada mais era do que uma espécie de contrato.
Então, eu caso minha filha com um príncipe tal, e ali eu uno as duas famílias, fortificando ali os laços da monarquia. Vocês lembram que Portugal, lá, o Brasil, quando Dom Pedro vai casar com a rainha lá, eles trazem a rainha da Áustria para fazer o casamento. Então, havia uma questão de laço familiar. A Guerra dos 100 Anos, a maior guerra europeia no período medieval, foi travada entre os reinos da Inglaterra e da França. À medida que os nobres morriam, seus feudos iam passando para a posse dos reis, aumentando a concentração do poder e possibilitou a criação de uma identidade nacional entre ingleses e franceses. Então, a França e a Inglaterra vão passar por um período aí chamado Guerra de 100 Anos, mas depois aí eles vão se dividir, aí cada um formando ali um estado. Curiosidade, Joana d'Arc, heroína francesa na Guerra dos 100 Anos, foi executada na fogueira ao ser capturada pelos ingleses após ser condenada por bruxaria, já que dizia falar direto com Deus. Então, a história de Joana d'Arc, tem até um filme que vai falar sobre isso. A sociedade, privilégio, clero e nobreza, não privilegiados, terceiro estado, burguesia e o povo. Então, vão estar aí divididos em 3 estados. Primeiro estado, segundo e terceiro estado. Então, ali era dividido as vantagens. A vantagem de ser um nobre era você ser rico, ou melhor, de ser um burguês, era ser rico. Mas tudo que era imposto, teve uma crise não sei aonde. O que é que eu faço? Aumento o imposto do terceiro estado. Mas a plantação esse ano foi uma patifaria, foi muito pouca, foi um absurdo. Então tem que diminuir os privilégios dos nobres e do clero. Não. Aumenta o imposto para o terceiro estado. Não mudou muito até os dias de hoje, não. Quando alguma coisa piora, cria-se um imposto para tampar os buracos ali desses governantes sem escrúpulo. Política, mercantilismo. Política econômica adotada pelos recém-formadas monarquias nacionais, cujo objetivo era a acumulação de capital. Para fortalecer a economia, para isso defendia a balança comercial favorável, vender mais do que comprar. Basicamente, olha, quando fala de mercantilismo, balança comercial favorável. E isso até os dias de hoje. Nós vivemos num capitalismo, mudou a ideia, mas assim, basicamente, para você dizer que você está bem, você tem que vender mais do que você está comprando. Quando eu estou vendendo, eu estou lucrando. Quando eu estou comprando, eu estou gastando o dinheiro. Então, a ideia eu vender mais do que eu tenha que comprar. Lógico que, no nosso caso, nós temos aí alguns entraves e acaba que nós somos dependentes de outras economias, principalmente por questão de imposição aí das grandes potências. Protecionismo alfandegário, taxa de importação. Então, a alfândega, desde essa época, ela vem para quê? Para controlar e proteger o bem nacional. Vocês vão saber aí que um iPhone aqui no Brasil é bem mais caro do que o iPhone lá nos Estados Unidos. O que é que o governo faz? Poxa, para que nós, principalmente nessa época, que nós podemos comprar pela internet, como é que eu faço para impedir que nós deixamos de comprar os produtos brasileiros ou do mercado brasileiro para comprar direto lá nos Estados Unidos? Eu coloco a taxa alfandegária. Então, quando você viaja para os Estados Unidos, você tem um limite lá de X que você pode trazer. Passou daquilo, você tem que declarar na alfândega. Se você não declarar e for pego, você perde aquela mercadoria ou tem que pagar o imposto devido sobre ela. Então, um iPhone custa, vamos pensar aí, um exemplo, $100, vamos botar aqui, de uma forma bem simplória, $100 lá nos Estados Unidos, transformando isso em real, dá R$600, aproximadamente, que o dólar está quase R$6. Estou só arredondando. Então, dá cerca de R$600. Você vai comprar um iPhone aqui, ele está, um exemplo aí, vamos colocar um iPhone baratinho aí, ele está R$3.000. Aí você fala assim, pô, então vou comprar
eu vou para os Estados Unidos, eu vou trazer uns 10 iPhone dentro da minha bagagem, chego aqui, eu vendo um pouco mais barato, mas ainda vou conseguir tirar o preço da passagem que eu gastei. Aí, quando você chega na alfândega, é pego. Tudo que você comprou é perdido. Se conseguir passar sem ninguém perceber, sorte sua. Tem até, acho que num desses canais por assinatura, que fala sobre os aeroportos. E aí você vai ver casos semelhantes a isso. Pessoas tentando trazer produtos sem declarar imposto, e isso é preso, vai para a alfândega, ou você paga o imposto devido, que aí não compensa, que às vezes o imposto que você vai pagar, o produto sai mais caro do que ele aqui no Brasil, então acaba não valendo a pena. Estímulo da agricultura e a manufatura, colonialismo e exploração do pacto colonial. Então, o que seria esse pacto colonial? A metrópolis conseguia lá uma colônia, vamos pegar Portugal, nós éramos colônia de Portugal, e aí Portugal vai explorar toda a riqueza aqui do Brasil, e nós ficávamos sujeitos, nós só poderíamos comercializar com Portugal. Então, Portugal trazia os produtos industrializados deles, nós comprávamos dele com preço bem mais caro e vendíamos nossa matéria-prima aqui a preço de banana. Então, havia ali esse pacto colonial entre colônia e metrópolis. A colônia fornecia matéria-prima, a metrópolis mandava produtos manufaturados bem mais caro e nós tínhamos que depender deles o tempo inteiro. Com isso, nós chegamos às grandes navegações. Olha, para que manter essa estrutura política, eu preciso conseguir, eu preciso conciliar, preciso ter novos territórios. Aí, Portugal e Espanha, que são os primeiros a formar as suas monarquias, elas vão se lançar ao mar e, com isso, vão conquistar as primeiras colônias, vão conquistar aí os primeiros territórios, colonizando, aumentando a riqueza dos seus reinos e comercializando com o restante da Europa. Basicamente, se dá dessa forma. Então, fim da Idade Média, início da Idade Moderna, formação dos Estados Nacionais, agora já não é mais senhores feudais. Esses senhores feudais não vão perder seus privilégios, eles simplesmente vão se unir ao rei e vão formar a nobreza. Então, o rei era o poder máximo dos nobres, ele estava no topo da pirâmide, os outros nobres faziam parte da nobreza ali, da camada que tinha todos os privilégios. Então, essa nobreza vai ter todos os privilégios, vão ter o direito de nascimento. Então, um nobre jamais seria punido por um ato contra um plebeu. Plebeu era um ser aí de segunda, terceira classe. Então, ele era um súdito desse rei. Os reis, os monarcas, era absurdo o poder dele. O rei determinava a quantidade de imposto de acordo com sua vontade, ele fazia o julgamento de acordo com as tradições, não havia uma lei que dissesse, olha, no caso nossa Constituição, teoricamente, o poder máximo do Brasil é o presidente. Lógico, aí nosso poder é dividido em 3, nós não vivemos mais num poder absoluto, o poder é dividido em 3. Qual é os 3 poderes? Executivo, no caso, o presidente. O legislativo, no caso, os deputados, aqueles que criam as leis. E o judiciário, que é aquele que julgam. Então, o poder dos países hoje são divididos em 3. Poder executivo, aquele que administra um determinado país. Poder legislativo, que cria as leis que vão reger, e essas leis não podem sair da Constituição, fugir disso. E o judiciário, que é o juiz, os ministros lá do Supremo, que vão julgar ali todas as decisões dos 3 poderes. Não há um poder maior que o outro. O presidente não é maior do que a Câmara dos Deputados e Senado,
Os câmaras de deputados e Senado, não, teoricamente, não é maior do que o presidente e nem maior que o judiciário. São 3 poderes, teoricamente, independentes para tomar a decisão de um país. Nessa época, esses 3 poderes, o poder de governar, de criar lei e de julgar, era tudo na mão do rei. Então, é por isso que chama o poder absoluto. O rei determinava uma lei, acabou. Existem regras absurdas, como, por exemplo, reis que, vamos dizer que o rei gostasse da cor verde. E aí ele determinava simplesmente um decreto real. A partir de tal data, a cor verde é a cor real, ou seja, ninguém no reino pode usar verde, exceto o rei. Pronto, acabou. E aí outras regras absurdas que vão surgindo sem nenhuma justificativa. O rei, por isso que o Henrique XIV, lá da França, ele vai dizer a frase: o Estado sou eu. Sou eu que tomo as decisões. Todo o poder está na minha mão. Então, o que ele decidia, não tinha. Lógico que ele não ia tomar certas decisões dentro da nobreza para não correr o risco desse se levantar contra ele. Mas os demais, não. Ele não se levantava contra a igreja, porque havia ali uma relação de subserviência, então um usava o outro para se perpetuar no poder, e assim sucessivamente. Então, toda vez que vocês falarem formação dos estados modernos, nós estamos falando da mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Então, nós vamos aí de 1400 e alguma coisa, até a queda da Bastilha, até quando a Revolução Francesa, que aí vai dar início à Idade Contemporânea. Então, a Idade Moderna, ela vai iniciar ali no século XIV e vai até mais ou menos final do século XIV, século XV, né? E vai até aproximadamente o século XVII, século XVII, início do século XVIII. Então, são longos períodos aí. É menor, lógico, do que a Idade Média, mas vai se prevalecer aí os estados, as monarquias absolutistas, até quando a Inglaterra vai virar uma monarquia parlamentarista, ou seja, uma monarquia constitucional. Então, a Inglaterra é a primeira a mudar quando tem a Revolução Inglesa. O rei se sujeita à Constituição, à Carta Magna, e aí o rei deixa de ser a autoridade, o poder absoluto, e vai ser sujeito às decisões do rei, está sujeito à Constituição. Isso depois vai acontecer na Inglaterra, só que a Inglaterra, o rei não aceita a Constituição, e aí o rei vai ser decapitado, e começa, no caso, depois da Revolução Francesa, ali o período chamado como republicano. Deixa de existir o poder absoluto. Com todo esse processo, aí vai começar a cair os poderes absolutistas e vai surgir o chamado, mesmo os reis que continuaram, aí começa a surgir repúblicas, poder republicano dividido em 3 poderes, e outros que permaneceram em monarquia, como, por exemplo, a Inglaterra, que é até o dia de hoje, ela é uma monarquia, mas a rainha não é a toda poderosa. Quem toma as decisões políticas é o primeiro-ministro. Então, basicamente, poder absoluto, todo o poder está na mão do rei. Ok? Dúvidas, lamúrias e reclamações? Não. Não? Não tem dúvida, ou vocês querem se livrar do Ari dizendo assim, não tem dúvida, que aí para de falar logo? Se surgir alguma dúvida, amanhã, na segunda-feira que vem, vocês receberão os formulários. Se tiver alguma dúvida, pergunte aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp, assim que precisar. Agradeço a participação de todos. A partir de agora, eu vou parar a gravação e vocês ficam livres. Se tiver alguma questão para falar,
à vontade. Se não tiver, vocês podem sair a hora que quiserem. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.